ele entendeu que Deus ia estar com ele, que ele não ia estar sozinho. Ele não sabia o que ele ia passar. Jeremias não sabia o que vinha pela frente. Ele não sabia o que ele ia enfrentar, o sofrimento que ele ia passar. Bendito, eterno. Mas Jeremias ficou quieto. Grande Deus. Aí depois ele falou: o Senhor
Aleluia. Obedecer a ordem dele. Soberano, eterno. Sim, meu Deus. Aleluia. E o Senhor lhe fala: tenha medo, eu estou contigo. Glória. Eu estarei com você todos os dias. Aleluia. Eu nunca vou te abandonar. Mesmo que muitos olhem para você e falem assim: parece que Deus não está com você. Mas é muito difícil, irmão, as pessoas verem. Você consegue ver uma raiz dentro da terra? Não, nós não conseguimos. A gente olha para a planta, ela está toda feia, não é isso? Mas é isso que Deus faz. E nessa manhã, Ele quer que nós cresçamos para dentro. Soberano. Deixa falar. Deixa falar que não vai dar nada. Deus está fortalecendo as raízes. Quando os frutos saírem, ninguém vai poder voltar. Porque vai voltar essa planta. Ela está enraizada. Glória. E assim que ele fez com Jeremias. Aleluia. Primeiro, o Senhor preparou assim, ó, Jeremias. Olha, Jeremias, você vai aprofundar em mim. Tem um versículo que fala aqui no verso 17. No verso 17. Jeremias, prepare-se para ir. Vai dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois pelo contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Grande. Por quê? Na nossa vida vai vir momentos que nós vamos ter medo. Jeremias, ele teve medo. Jeremias foi lançado num poço Grande. 2 vezes. Ele não teve medo? Ele teve. Deus permitiu medo. Deus permitiu ele sentir muito medo. E Deus permite na nossa vida também. Mas quando a gente está enraizado no Senhor, o medo vem. O medo, ele tenta até nos derrubar, mas não vai nos derrubar. Porque quem está conosco é o Senhor. Aleluia. Quem está nos protegendo é o Senhor. E no Salmo 91 diz: Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Ele cobrirá com as suas asas e debaixo delas estará seguro. Então aqui, nós sabemos que Deus, ele nos protege. Louvado seja o teu nome, Senhor. Mas Aleluia. ele não vai deixar que o seu servo Aleluia, Jesus. morra. O servo fiel, ele não vai desamparar. Ele não desampara os seus filhos. Ele fala que ainda que uma mãe, que é difícil uma mãe deixar um filho. Às vezes a pessoa deixa, mas essa mãe que deixou esse filho, ela não está bem da mente. Ela está com a mente doente. Uma mãe com a mente saudável, ela não vai desamparar um filho. Então Deus compara o amor dele com o amor de uma mãe. Então Deus, ele não vai desamparar. Aleluia. Assim como ele não desamparou Jeremias, ele também não vai nos desamparar. E uma coisa que eu entendo com o Senhor, o que eu aprendo com o nosso Deus, que o nosso Deus, ele é organizado. Ele chama, ele nos chama, mas ele nos escolhe. Ele nos chama para conversar. Ele não só nos chama e nos deixa, ele conversa conosco. Ele nos
minha mãe até falava, se Deus perguntasse para mim se eu queria a cura, e olha que a minha mãe teve câncer, quem já teve aparência sabe como são dores, e perguntasse, ele falou assim, se Deus um dia perguntasse para mim se eu queria a cura ou queria a salvação do meu filho, eu queria a salvação do meu filho. Quando a minha mãe falou isso, eu peguei aquilo para mim. Aquilo foi uma experiência muito grande, que eu falei, nossa, que amor de mãe, que amor. E a minha mãe, ela faleceu, Deus tinha prometido salvar o meu irmão. Tinha uma irmã que foi lá em casa e falou que Deus salvaria meu irmão. Eu ainda jovem, eu recebi aquela mensagem, eu sabia que Deus ia salvar, eu sabia que Deus ia fazer. E aí, passou os tempos, a minha mãe faleceu, e o meu irmão, ele ficou pior ainda, bem usando drogas, e foi um processo assim muito difícil. Todo mundo falava que não tinha jeito, mas eu sempre lembrava das palavras da minha mãe e do que Deus falou. Deus falou, Deus cumpre. E aí eu ficava orando, eu ia na minha cidade, às vezes eu não gostava de ir muito por ver meu irmão naquela situação, mas eu ia. Quando eu ia, sentava, eu cantava, eu fazia culto com meu irmão. Eu sempre dediquei a minha vida ao meu irmão. Um dia eu fui, fiz um apelo para ele lá na praça, ele aceitou Jesus. Uma vez, irmão, quando você fizer um apelo, talvez você fale assim, não tem mudança, é o Espírito Santo. Meu irmão foi assim, o Espírito Santo foi mudando, e aí, eu vou resumir um pouco, aí outras vezes que eu fui, eu já vi o meu irmão limpinho, meu irmão no quarto orando, eu de lá eu só glorificava a Deus, obrigada meu Deus, e eu falava, Senhor, olha Deus, meu irmão para o inferno ele não vai, deixa eu falar, para o inferno ele não vai, não se perca, não perca ninguém para o inferno, profetize, Aleluia. Glória a Deus. profetize, não vai para o inferno, a minha casa é do Senhor Jesus, Aleluia. profetize irmão, e aí eu profetizava, para o inferno ele não vai, Glória a Deus. Deus pode levar, Deus salva hoje, ele vai amanhã. Eu sempre profetizava, mas Deus fez diferente. Deus salvou, ele começou a ir para a igreja, eu comecei, sabe? Aí eu queria usar gravata, comprei gravata, queria participar do grupo dos irmãos, eu comprava, eu fazia tudo com o meu irmão. Só que ele tinha um problema no estômago, que o esôfago dele era fechado. O sonho dele era fazer essa cirurgia. Ele estava bem, vou fazer cirurgia. Ele falava que ia pregar o evangelho, sabe? Uma coisa assim tão maravilhosa que eu estava vivendo. Então eu apoiei meu irmão a estar lá com ele em Salvador. Eu falei, eu vou com você para Salvador. E aí foi. Ele antes de fazer a cirurgia falou que eu estou indo fazer a cirurgia, falou que a cirurgia, o risco era muito grande para fazer a cirurgia, mas tudo bem. Ele fez a cirurgia, ele saiu do centro cirúrgico, ele estava todo bonitinho, sorrindo para mim, que ele deu uma engordadinha. E quando aí ele ficou bem, aí com poucos dias, ele estava bem, eu vim para casa. Aí quando eu estou no médico fazendo um exame, aí o médico fala, vem para cá. Aí quando eu chego lá, aí a situação é difícil. A situação é totalmente, eu encontrei, deixei meu irmão bem, quando eu saí, meu irmão já estava entubado. E agora, nesse momento, o que fazer? E agora eu comecei a orar, dentro da UTI. Deus fez comigo, eu gostava muito de cantar. E Deus falou assim, ó, eu fiquei um tempo sem cantar na igreja, Deus falou, agora você vai me adorar aqui na UTI. Deus me levou para adorar dentro de uma UTI. O que eu quero dizer? Que Deus, quando Ele te chama, Ele te escolhe, Ele te prepara, Ele faz você passar pelo que você não imagina passar. E eu ia para aquela UTI, eu adorava o Senhor, eu orava, tudo dentro de uma UTI. E os médicos falavam, vai, os médicos gostavam que eu cantava. Quem é essa que está cantando? Eu falava, meu Deus, eu cantava, eu adorava o Senhor. Porque a adoração, irmão,
Aleluia. Não, mas naquele processo, Deus usava a enfermeira e falava assim, ó, Deus, ele vai mover o oceano, vai mudar o oceano, alguma coisa ela falava assim, para abençoar você, para dar vida a você. Eu ficava sem entender. Falei assim, não sei o que Deus vai fazer na vida do meu irmão, mas eu vou continuar adorando. E olhar para o meu irmão e tubar assim, ô meu irmão, você é o meu testemunho. Meu irmão dentro da UTI. Ô meu irmão, o meu ministério começa através da tua vida. Eu não sabia, eu falava essas coisas. Eu falava dentro de UTI. Você é o meu testemunho, meu irmão. Soberano. E falava aquilo. E pronto. Ele estava aí, o meu cunhado foi, eu vim. E aí ele deu uma melhorada, ele ficou bem, ele perguntava onde eu estava. E ele queria me ver. E aí, ele queria ver meu pai também. Eu levei o meu pai para ver o meu irmão. E quando eu chego lá, a gente chegou tudo empolgado, 11 horas da manhã. Eu subi na UTI. Antes de eu ir, meu filho estava lavando louça. Aí surgiu a palavra, não acabou. Aí Deus falou, você vai cantar esse hino. Não acabou. Aleluia. Espalhando por aí, que já Deus terminou. soberano. Pronto, Deus mandou cantar esse hino. Eu não sabia, eu ensaiei esse hino. Se Deus mandou, o cenário estava tudo ao contrário, mas Deus mandou, eu vou cantar. Porque quando você aprende a obedecer a Deus, você não escolhe, você só obedece. Fui, cantei esse louvor, cheguei lá na UTI, olhei meu irmão. Eu falei, meu Deus, é esse louvor mesmo que o Senhor quer que eu cante? O cenário era o contrário, irmão. Meu irmão estava todo diferente, meu irmão estava indo embora. Deus estava levando meu irmão, mas Deus falou, é este louvor que você vai cantar. Eu saio do UTI sem aguentar ver meu irmão, meu pai entra. Quando meu pai entra, meu pai passa mal, desmaia. Agora meu irmão no UTI, meu pai internado. E Deus falou, não acabou. E eu nesse processo, irmão, dobrei os joelhos no hospital, vieram as pessoas, eles falaram, não, deixa ela estar falando com Deus. Ninguém me tocou, eu orei, mas Deus falava assim, volta na UTI, canta. Aleluia. Não Glória a Deus. acabou, espalhado por aí, que já terminou. Aleluia. E que era o Bendito seu é o fim. teu nome. Não terminou. Aleluia. Se enganou quem pensou Poderoso que é a o Senhor. história mudou. Se Aleluia. equivocou, eu cantava. Glorioso é o Bom, Senhor. eu cantava esse louvor. Quem conhece esse louvor sabe. Eu cantava esse louvor dentro de uma UTI, onde não tinha vida. Poderoso. Talvez Deus vai te colocar para cantar um louvor que é contraditório a todos. Mas cante. Aleluia. Cante. Glória. Eu Aleluia. cantei esse louvor. Eu fui embora. Eu falei, irmão, se eu não te encontrar aqui, eu vou te encontrar na glória. Quando eu cheguei em casa, à noite, lavando a louça, o meu irmão, na estrada, Deus falava comigo que eu iria, irmão, falou a roupa que eu vestia, que no velório do meu irmão, que eu ia contar um testemunho, não de cura, mas de salvação. Grande. Às vezes, irmão, Deus não quer que você conte um testemunho de cura física, mas de salvação. Aleluia. Irmão, Deus faz do jeito que Ele quer. Aleluia. Irmão, eu nunca ministrei na minha vida. Poderoso. Talvez eu estou tomando tempo, mas eu só vou terminar. Eu nunca ministrei na minha vida, irmão. A primeira vez que eu ministrei na minha vida foi em um velório. Grande. A primeira vez que eu vi na frente falar foi em um velório. De alguém que você amava muito. Para os irmãos terem ideia, quando a minha mãe faleceu, eu nem olhar para ela, eu não tinha estrutura. Todo mundo olhava para mim e falava, como é que você está assim? Porque eu cantava no hospital. Esta paz que eu sinto em minha alma Espírito Santo, maravilha.
Eita, glória. precisava viver o seu Aleluia. Ele já estava comigo, ele era meu, eu salvei. Você não me pediu para salvar, eu salvei. Você pediu só para salvar, você até falou assim, pode levar amanhã, Jesus. Mas eu fiz você ver ele com a igreja, com a Bíblia linda, eu fiz. Deus falou tudo isso comigo. Poderoso. Aí eu entendi que quem estava morto era eu. Grande. Eu não tinha vontade de mais nada. Eu tinha uma angústia enorme dentro do meu coração, dentro da casa de Deus. Oh, Jesus. Então, quantos de nós estamos precisando de um renovo? Estamos precisando, sabe, se cheio da presença. Aleluia. Bendito, eterno, Eu soberano. queria essa palavra, irmão. Espírito Santo. Fale no seu coração. Poderoso. Você saia daqui entendendo Aleluia. que não é sobre nós, é sobre Ele. Aleluia. Eu estou aqui porque eu sou pouco. Oh, Espírito Santo, maravilhoso. Eu fiquei no Hospital das Clínicas em Salvador. Quem já foi, vocês conhecem. Eu vim de Salvador e falei, Deus, não permita eu ir nesse lugar mais nunca, porque foi o lugar da minha dor. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Soberano. Eu tenho 3 filhos. Um é casado e tem os 2 que são solteiros. Um já está quase noivo. E um dia, irmão, quando meu filho era pequeno, eu orei ao Senhor. Eu estava no hospital. É muito difícil, às vezes, o SUS. E meu filho com febre. E eles não queriam atender. Eu só falei assim, Deus, um dia, Senhor, eu vou ter um filho médico. Aleluia. E o meu filho vai ser uma bênção na vida das pessoas. Ei. O meu filho vai ajudar pessoas. Eu falei isso para Espírito Deus. Santo, maravilhoso. Irmão, se você fez uma oração, irmão, Ele não esqueceu da sua oração. Aleluia. E aí o meu filho, ele passou Glória a em Deus. medicina. Aleluia. E assim eu orei, eu fiz voto ao Senhor para que meu filho passasse aqui em conquista. Ele não passou por milésimo. Meu filho passou em 2 faculdades em Salvador. Aleluia. 2 faculdades, ele passou na uma e outra lá. Glória a Eu Deus. falei, Deus, no lugar da minha dor, o Senhor vai me fazer voltar para lá. E aí, irmãos, meu filho, resumindo, meu filho passou na faculdade de medicina. Nosso filho Aleluia. estuda no fundo do hospital onde eu fiquei 15 dias. Meu filho mora, o apartamento que meu filho está, eu olho. É por isso que eu recebi seu convite lá. Eu não posso dizer não para Deus. Ei. Eu não posso dizer não para Deus. Oh, Rabá, Deus me Yassuda, faz Rabá. lembrar. No lugar da minha dor, é o lugar da minha alegria. No restaurante que eu sentava para chorar, hoje eu sento para alegrar. Aleluia. Na rua que eu passava chorando, hoje eu vejo meu filho lá correndo para lá. Deus poderoso. Aleluia.